Aqui, num vasto terreno de uma fábrica de cortiça dos Bem Saúdes Companhia, que ainda operam no Barreiro, em 1907, portanto há 100 anos precisos, nasceu e feneceu a CUF, fundada por Alfredo da Silva. A CUF, que foi, sem dúvida, o maior complexo químico industrial, não só de Portugal como da Península Ibérica, caracterizou o Barreiro durante pelo menos 3/4 de século. O Barreiro não nasceu apenas do seio da CUF, mas sim foi a CUF que nasceu de um território do Barreiro, até então ocupado por uma indústria corticeira. Neste ponto situa-se a fábrica de cortiça dita do Brancampos, sem dúvida, uma espécie de última abencerragem da indústria corticeira do Barreiro, que foi um dos polos mais importantes da indústria corticeira em Portugal. Não só de Portugal, como da Península Ibérica e até do mundo, porque englobava também a indústria corticeira de Azevedo, Moita e o seu número de fábricas que existiam no Barreiro. Estamos na entrada principal da primeira estação definitiva de caminho de ferro construída em Portugal, desde 1854 a 59, pois esta estação, que antecedeu a de Santa Apolónia meia dúzia de anos, foi inaugurada por el-rei Dom Pedro V, pela rainha Dona Estefânia, pelo rei regente Dom Fernando, pelo chefe de governo, pelo marechal Saldanha, pelo ministro das Obras Públicas, Fontes Pereira de Melo, e demais figuras áulicas do reino. Estamos no enfiamento ou no eixo das grandes oficinas da EMF, que sucederam às oficinas gerais da CP do Sul e Sueste. Aqui, em 1941, fiz um estágio de curso sobre a reparação das grandes locomotivas a vapor. Anteriormente, daqui partia a primeira linha ferroviária inaugurada com uma estação definitiva de caminhos de ferro a sul e sueste, que permitiu a vinda
da cortiça dos montados do Alentejo e do Algarve e, implicitamente, de todo o operariado especializado nesta indústria que veio caracterizar o Barreiro, nascido da indústria corticeira. A linha primitiva saía daqui em direção a Vendas Novas e depois estava projetada para seguir como que o mesmo trajeto da antiga estrada romana em direção à fronteira do Caia, como presentemente se pretende fazer seguir o TGV. Aqui é o grande estuário do rio Caina, de fronte da Verdarena. A Verdarena, que é um sítio histórico, pois consta na Carta Foral de El-Rei Dom João II, concedida a 12 de fevereiro de 1487, em que criou a freguesia do Barreiro, mencionando na sua carta mercê a existência de cavaleiros iletrados. Prova evidente que este pequeno território, com apenas 8 km², que constituía a freguesia do Barreiro, portanto o núcleo fundamental daquilo que viria a ser o Concelho do Barreiro, era composto por gente letrada, culta e com ética, por serem cavaleiros, portanto, cavaleiros da Ordem de Santiago. Este sítio da Verdarena, para mim, é um ponto geoantropológico importante, pois era a fronteira sul da freguesia e depois do Concelho do Barreiro, e hoje em dia é como que um marco entre o Barreiro emergente da locomoção a vapor, isto é, do Barreiro contemporâneo, para uma mentalidade mais rural. É o termo do Barreiro que emergiu há 150 anos com a locomoção a vapor, que é o Barreiro Operário Industrial, cujo termo seria aqui assim. Estamos na Azinheira Velha, onde, há mais de 500 anos, teriam sido construídos os navios do Gama. Este sítio, na margem direita do Caina, segundo o comandante Costa Almeida, aqui, e também, como consta na geografia de Cardoso, foram construídos, como disse, não só os navios do Gama, como outros. Talvez por isso o Miguel Franzine chamou a este local a Ribeira das Naus, porque era também o fundador das naus e demais embarcações deste reino. Em cima ficava a igreja ou a ermida de Santo André, ermida de onde, em 1497, muito possivelmente, el-Rei Dom Manuel assistiu ao lançamento dos navios do Gama que demandaram o caminho marítimo da Índia,
onde seguiu o Alvervelho do Barreiro, que relatou esse evento histórico desde o início, desde a partida até 25 de abril de 1499, nos baixos do Rio Grande. Códice quatrocentista de que Luís de Camões se teria servido para poetizar a epopeia gâmica em Os Lusíadas, desde o primeiro verso ao último canto. O exemplar onde me encosto de uma bombarda da epopeia marítima portuguesa foi recolhida no estuário do rio Coina, e é um belo exemplo de que a arqueologia deste rio ainda está por cumprir-se. Estamos na presença da entrada dos fornos de biscoitos de Valdezebro. Biscoitos que o Alvervelho do Barreiro, como Valentim Fernandes o identificou, mencionou várias vezes na primeira viagem do Gama à Índia, em 1497-99. Por isso, seria curial que esta zona se fosse um centro de estudos gâmicos, estudos que devia chamar estudos gâmicos Alvervelho do Barreiro. Estamos no interior do Museu dos Fuzileiros, hoje ditos fuzileiros, mas que correspondem aos fornos de biscoitos de Valdezebro, que, segundo o comandante Costa Almeida, teriam sido fundados por Dom Afonso IV, ou talvez antes, de cerca de 1340. Assim sendo, este conjunto arqueológico hoje foi, sem dúvida, um complexo industrial mais importante do reino durante séculos, pois este monumento é anterior aos Jerónimos, à Batalha, ao Convento da Batalha e implicitamente à Torre de Belém. Este complexo industrial era constituído por 27 fornos, ou seja, 3 baterias de 9 fornos. Imaginemos, pois, como é que não seria este conjunto e as pessoas que aqui trabalhavam para alimentar dia e noite a produção destinada às cidades, fortalezas deste reino e, sobretudo, para as fragatas e naus, galeões e caravelas deste reino, que demandavam o ultramar com os biscoitos. O biscoito era a alimentação fundamental para as longas viagens, pois era o único alimento que se conservava durante meses e meses e até anos, sem se deteriorar. O biscoito, assim chamado, porque sofria 2 cozeduras, a fim de tirar toda a umidade, a fim de não fermentar e não se deteriorar. Aqui temos, no Barreiro,
o monumento mais antigo da história deste país, ligado às coisas do mar e na margem direita do rio Coina. Este caudal advém da caldeira dos moinhos de Alrei, dos fornos de biscoitos de Valdezebro. A impetuosidade destas águas dá uma pequena ideia do volume de movimentação das moendas, das 10 moendas que estes moinhos tinham. Aliás, estes moinhos de Valdezebro eram os maiores da margem direita do rio Coina. Margem direita, onde funcionavam mais cerca de uma dúzia de moinhos de marés, mas este era o maior, sem dúvida. O caudal que hoje estamos a presenciar é um indício dessa força hidrodinâmica que trabalhava dia e noite para panificar o cereal que vinha de Beja, de Arraiolos, de Benavente e até o trigo do mar, o chamado trigo do mar, que era importado e que vinha com os embarques e que era moajado aqui assim para fabricar os históricos biscoitos de Valdezebro. Ali à minha direita, naquele alto, foi construído em 1542, sob os auspícios de Dom Francisco da Gama, primogênito de Vasco da Gama, em memória do feito de seu pai em descobrir o caminho marítimo da Índia. Convento esse que tinha a traça de São Pedro de Alcântara, tal como o convento dos franciscanos da Rábita. Portanto, eram como que irmãos gêmeos, pois foram construídos na mesma época. Simplesmente, este convento de Palhais foi mandado construir expressamente entre pinheiros e sobreiros, ou seja, a matéria-prima com que se construíam os navios da época. O convento de Palhais antecedeu o convento da Verdarena, mandado construir por Dona Francisca de Zambuja, anos mais tarde. Dona Francisca da Zambuja, que era neta de João Rodrigues, ou João Ruiz, que viria a ser, foi o primeiro alcaide-mor do Barreiro, e que tinha marinas junto ao rio Coina, no sítio da Verdarena. O convento de Palhais, inexplicavelmente, foi derruído em 1963, no dia 1 de novembro, a mando de um comandante, então, dos fuzileiros, aqui sediados em Valdezebro, comandante Melo Cristino, hoje almirante. O que acabo de dizer consta do livro acusatório do padre Santos Costa, porque foi a única pessoa aqui assim no Barreiro que surgiu contra este atentado de lesa cultura, de lesa memória. Para nos ressarcirmos, seria conveniente que aqui, neste sítio, se pusesse um monumento, uma pedra evocativa desse convento. Estamos no seio da hoje em dia dita Mata da Machada, ou seja, no tempo dos descobrimentos marítimos e da expansão marítima portuguesa, seriam as matas de El Rei. Daqui
se tirava o madeirame necessário à construção dos navios, dos descobrimentos e da expansão marítima, fossem caravelas e, sobretudo, as naus, como as naus do Gama, de que esta mata era pródiga tanto em sobreiros, destinado ao madeirame, para o cavername dos navios, para a ossatura, e aos pinheiros, à madeira dos pinheiros, para os costados e demais obras de arte dos navios da época. O pinheiro, a sul do Tejo, fundamentalmente, era o pinheiro manso, mais indicado para a construção dos navios, pois não era atacado pelo Taredo. Estamos a jusante do rio Coina, no chamado Porto da Romagem, há cerca de 2000 anos. Romagem advém de Roma, era o porto de chegada das embarcações que vinham de Olisipe, ou seja, Lisboa, no tempo da administração romana, e daqui, por terra, seguia até Emerita Augusta, ou seja, Mérida. Estamos em Coina, que antigamente, no tempo da administração romana, se chamava Equabona, um topónimo que advém de Équidas, ou seja, de gado cavalar, pois aqui existiam muitas éguas que, segundo Varrão, parecia que neste local as éguas fecundavam pelo vento. De Equabona, que é um topónimo pré-romano, portanto ainda mais antigo do que a administração romana, há 2000 anos, ligava a Setóbriga, que é Setúbal, depois a Malteca, seja Marateca, e depois Salácia e por aí assim adiante, até passava por Évora e até à fronteira do Caia, para entrar pela Extremadura espanhola até Emerita Augusta, que é hoje Mérida, então a capital da Lusitânia romana. É um local mais antigo do que é hoje o Concelho do Barreiro, ou portanto do povo do Barreiro, ou da cultura do Barreiro. Cultura essa de que expressa pela linguagem em que convivemos. Posteriormente, os árabes também aqui se teriam radicado e que nos legaram, através por vias indiretas, a numeração árabe, que é um dos patrimónios, um dos fundamentos da nossa cultura. Portanto, a cultura do Barreiro primitivo era romana ou árabe, ou muçulmana. É preciso não esquecer e preservar a memória do povo que fomos, para entendermos aquilo que somos ainda hoje, para nos perpetuarmos para o futuro do Barreiro que queremos pródigo no desenvolvimento e, sobretudo, no progresso. O progresso que é o desenvolvimento mental, enquanto que o desenvolvimento é apenas material. Este é o espaço dos claustros do Castelo Convento de Palmela, da Ordem de Santiago. Uma noite tive uma conversa com o saudoso mestre Agostinho da Silva em torno da palavra saudade. O que é saudade? A saudade é a lembrança e desejo. É uma simbiose de lembrança e desejo. Lembro-me, então,
coisas tão boas e tão bonitas, mas tenho o desejo do futuro que o Barreiro merece e carece.